Alô, alô, amigos da TV Sonic, da TV 247, muito boa tarde. Está começando o JMD, Jornal do Meio-Dia, um dos programas da TV Sonic. Temos o Jornal do Meio-Dia, ao meio-dia, temos temos o Chá das 5, às 5 da tarde, e o trem das 11, às 11 da noite, o que não impede também no trem das 11 circular às 11 da manhã. 11 da manhã, 11 da noite, trem das 11. Não posso ficar. Tá? E outros programas também ao vivo, outras intervenções quando acontece alguma novidade ou quando simplesmente eu tenho vontade de conversar, de expor alguma ideia, alguma análise. Eu estava lendo agora há pouco a respeito de fake news. Olá, Josefa Betânia, que parece que é uma coisa nova, mas não é. O que acontece hoje olá, Betânia, tem Josefa Betânia, Betânia Rocha, Ana Teixeira, Ricardo Soares, bem-vindos todos. Estava falando aí de fake news. Eu estava lendo a respeito de fake news, que parece ser uma coisa nova, não é, Mirani Chama? Não é. Agora é a sofisticação da fake news. A política brasileira, a história do Brasil é toda feita de fake news, é impressionante, né? O Getúlio deu o golpe do Estado Novo com a fake news, que era o Plano Cohen. É, o, o, Depois dele, na eleição presidencial, depois da queda dele, o Dutra ganhou graças a fake news, atribuído uma frase falsa ao concorrente dele, que era o franco favorito. Em 64, Jango foi derrubado com a fake news de que ele era comunista, de que havia o perigo comunista e não havia nada, que aliás é a grande discussão do ano. Não havia nenhum perigo comunista em 64, como estão alegando os bolsonaristas paranoicos, que são caça-fantasmas. Um dos maiores criadores de fake news da história brasileira é o Carlos, da história política, pelo menos brasileira, foi o Carlos Lacerda. E criou várias fake news. No Plano Correio não, ele não participou. Eles foram os integralistas. Mas o Lacerda criou fake news contra Getúlio e principalmente sobre... ele centrou no Samuel Weiner. Samuel Weiner era o dono da Última Hora, o único jornal que apoiava Getúlio. E o Lacerda era o dono da Tribuna da Imprensa. O Lacerda era um ferrenho anticomunista e americanófilo. E o Lacerda, para atingir Getúlio, espalhou que o Samuel Weiner não era brasileiro, era da Bessarábia, que tinha falsificado seus documentos e que era ladrão. As fake news naquela época só podiam ser divulgadas ou pelo jornal ou por rádio, não havia nem televisão. Então, a divulgação era mais difícil e era menos intensa do que hoje. Mas as fake news sempre existiram. Na eleição de 1986, ao governo de São Paulo, Quercia inventou que a empresa, que é a Votorantim, que vazou mercúrio de uma das fábricas da Votorantim na Bahia, e por causa disso nasceu uma criança meio gente, meio peixe. Então, o Antônio Hermílio era o favorito, todas as pesquisas davam vitória a ele, mas a campanha do Quercia inventou essa fake news, não havia foto, não havia nada, era uma história absurda. Mas pegou, a história pegou e o Antônio Emílio perdeu por 100 mil votos. Então, muitas fake news influenciam decisões da política brasileira. Mas depois da era da Cambridge Analytics, a fake news virou um objeto de estudo, algo baseado em ciência, em psicologia, e algo muito mais perigoso, porque agora
Se trata de lavagem cerebral, de mensagens subliminares, através dos meios que não existiam, né? O celular principalmente. Né? O grande meio de divulgação das fake news é o celular. E a outra fake news que o Lacerda inventou foi a respeito do Jânio. Né? O Lacerda foi recordista, ele inventou fake news contra Getúlio, contra Juscelino e contra Jânio. Conseguiu derrubar. O Getúlio ele conseguiu derrubar, o Jânio ele conseguiu derrubar, o Juscelino não. Contra o Juscelino ele inventou que o Juscelino não podia tomar posse porque era eleito pela maioria dos votos. Só que não precisava naquela época ser eleito pela maioria. Tinha só que ganhar a eleição, mas o Lacerda, com seu jornal, Tribuna da Imprensa, com sua capacidade, com sua oratória invejável, era o maior orador do país, um dos maiores oradores da história do Brasil, ele insistia na tese de que o Lacerda não podia tomar posse, né? Mas finalmente tomou posse. Agora, quanto ao Jânio, que foi a sua fake news, a última fake news, né? Ele inventou que o Jânio estava tramando um golpe, que tinha convidado ele para dar um golpe. Imagina, primeiro que não se dá um golpe com civis, né? Só se dá golpe de Estado com os militares. Mas o Lacerda, que estava irritadíssimo com o Jânio, porque o Jânio se aproximava dos países comunistas, e se aproximava dos países comunistas não por ser de esquerda, mas por razões pragmáticas, para ampliar as relações comerciais do Brasil. O Brasil precisava de mercado. É isso que o Jânio estava fazendo, precisava de mercado e o Jânio queria laços com os países da América. Não é uma coisa óbvia, mas não era tão óbvio. Era 1961, 2 anos depois da Revolução Comunista, os americanos paranoicos, né, preocupados com a expansão do comunismo pela América, principalmente num país como o Brasil, onde os Estados Unidos tinham interesses, como tem até hoje, né? O Lacerda, que era o representante dos Estados Unidos aqui, era o embaixador americano informal. É impressionante a sabugice do Lacerda. Só não se compara à sabugice de Bolsonaro com Trump, mas era uma sabugice violentíssima. Então ele foi para a televisão, depois de ter sido destratado por Jânio, ele foi a Brasília tentar convencer Jânio a mudar a política, a desistir dessa linha de aproximação com os países comunistas, que os americanos estavam gostando. Quer dizer, foi levar um recado para o Jânio. O Jânio maltratou, já contei essa história aqui, o Jânio maltratou Lacerda, praticamente expulsou Lacerda do palácio, mas com todos os requintes, né? O Jânio era um grande demagogo, né? Então, mas o Jânio ficou muito irritado com aquilo, o Lacerda percebeu que foi maltratado pelo Jânio, e aí foi a televisão dizer que tinha sido convidado pelo Jânio para dar um golpe. Então, era impossível o Jânio dar um golpe. Primeiro porque eram desafetos, né? Jamais o Jânio ia convidar o Lacerda para um golpe. E depois, convidar um civil para um golpe, né? Você tinha que convidar generais para um golpe. Né? E golpe contra quem, se o Jânio estava na presidência? A outra versão da renúncia é que o Jânio queria voltar nos braços do povo. Voltar nos braços do povo como? Ele não saiu de lá para um comício, ele saiu de lá para o aeroporto. Jamais voltaria nos braços do povo. Como é que seria isso? É uma versão fantasiosa, outra fake news, criada na época, mas que até hoje as pessoas repetem e acham que é isso mesmo e tal. Né? Mas o que está acontecendo hoje continua a novela da Previdência, uma novela que eu acho que não vai ter final feliz. Quer dizer, final feliz do ponto de vista do governo e do tal mercado que insiste nessa reforma. Insistem que só com a reforma voltarão os investimentos. É a chantagem que o mercado faz com o governo, como fez com o governo Temer,
o mercado exige que o Brasil acerte as contas públicas e acha que acerta as contas públicas tirando dos aposentados, né? É a chantagem dos investidores. Hoje, o Paulo Guedes iria à CCJ para explicar a Previdência, porque a CCJ é a primeira porta de entrada dessa proposta, dessa PEC, né? Proposta de emenda constitucional. E não compareceu, né? Não compareceu. Então, mais um ponto contra a Previdência que o governo quer aprovar, né? E, por outro lado, o Centrão está querendo colocar na mesa a proposta do Temer e não a proposta do Bolsonaro. Está aqui na manchete da Folha de São Paulo. Centrão quer votar a proposta do Temer. Está vendo? Manobra seria uma resposta de parlamentares às declarações de Bolsonaro. Quer dizer, continua quente a briga, continua o bate-boca entre governo e Congresso, não acabou, né? Simularam ali uma pacificação. Mas é assim, é um governo bipolar. Hoje pacifica, amanhã guerra de novo. O Paulo Guedes iria à CCJ, não foi. Aí, o que acontece? A oposição quer convocar Guedes para explicar, então, na Câmara. Ele tem que explicar o que ele pretende com essa Previdência. Por que essa violência com os aposentados? Mais 5 anos de contribuição? Por quê? E a idade? Oposição quer convocar Paulo Guedes após menos cancelar da CCJ. É a matéria do Congresso. Em foco de agora cedo, 11h40. Ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de comparecer à CCJ da Câmara nesta terça-feira, onde falaria sobre a reforma. Ele havia confirmado presença, mas mudou de ideia, por temer ficar exposto aos questionamentos dos deputados opositivos. Mas evidentemente que ele vai ficar exposto a questionamentos. Vai lá para quê? Só para discursar? Não, né? Oficialmente, o Ministério informou que a mudança nos planos se deve em definição sobre o relator da proposta e que técnicos da equipe econômica devem substituí-lo. A ida do ministro da Economia à CCJ será mais produtiva a partir da definição do relator. Quer saber quem é o relator, mas é que a CCJ não quer começar antes de ter as explicações de Paulo Guedes. Continua a mesma história, né? A carroça na frente dos bois. A desistência de Paulo Guedes deve aumentar, é claro, a tensão no Congresso. O governo não aceita o contraditório. O Paulo Guedes. O Moro parece que ficou quieto. Agora, quem não aceita o contraditório também é o juiz Marcelo Bretas. Hoje ele respondeu à decisão do habeas corpus, dizendo o seguinte, que o silêncio é a melhor resposta aos tolos. Frase literal no Twitter do juiz Marcelo Bretas. O silêncio é a melhor resposta aos tolos. Bom, ele não nomeou, mas evidentemente que isso se refere à decisão sobre os habeas corpus, não é? Milene Chaves. Então, ele não disse, mas quando no dia seguinte ao habeas corpus, em que a sua decisão foi chamada de caolha pelo desembargador Antônio Ivan Atier, no dia seguinte o Bretas posta: o silêncio é a melhor resposta aos tolos. Bem, a que ele está respondendo, né? Evidentemente ao desembargador. Alessandro Molon, do PSB, Rio de Janeiro, está coletando 22... Ele é o líder da minha, né?
está coletando 22 assinaturas para convocar Paulo Guedes, então, a se explicar na Câmara o que é, afinal, por que ele quer, por que ele definiu aquelas questões, né? Aumentou tudo, piorou. Tanto que o Centrão é aqui. O Centrão cogita votar a texto da previsão do Temer. Diferenças das duas propostas. A de Bolsonaro exige 20 anos para receber 60% da média salarial. A de Temer, 25 anos para 70% da média. Mas não sei qual é a menos pior aí. Transição. Na de Temer vai até 2038, com pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante. Na de Bolsonaro, até 2033, com regras por pedágio de 50%, pontos ou idade. Capitalização é só na de Bolsonaro. Isso é a cópia do que foi feito no Chile, que está matando os aposentados do Chile. BPC rural. As mudanças são mais brandas na de Temer. Bom, a de Temer é um pouco mais branda, mas é horrorosa também, né? O que declarou o Alessandro Molon a respeito do forfé do Paulo Guedes. Forfé é o termo que se usava nas corridas de cavalo, no turf, quando o cavalo não ia à corrida, forfé, deu forfé. O Paulo Guedes deu forfé. A desistência de Paulo Guedes é muito ruim, disse Alessandro Molon, líder da minoria na Câmara. Ela deixa clara a insegurança do ministro em relação à proposta do seu governo. Concordo. Se estiver seguro, vai lá e responde qualquer pergunta. Se ele está com medo dos questionamentos, é porque não está seguro, né? Tudo leva a crer que o ministro não está seguro dos números e das projeções que fundamentam a sua reforma da Previdência. Com esse negócio que vai economizar 1 trilhão, tem que explicar isso aí. Tudo leva a crer que o ministro, a decisão de não vir também impede a Câmara de debater profundamente a proposta e de mostrar alternativas ao governo. Portanto, fugir ao debate nunca é uma boa solução. Paulo Guedes fugiu do debate. Foi isso que aconteceu hoje. Paulo Guedes fugiu do debate da CCJ. Esse é o título, é a manchete do Jornal do Meio-Dia. Paulo Guedes foge do debate na CCJ. Guedes está reunido desde as 9 da manhã com os governadores no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Eles querem propostas de socorro financeiro por parte do governo federal. O principal tema do encontro é a revisão do Pacto Federativo. Mas a reforma da Previdência também está em discussão. Em entrevista ao Congresso em Foco, estou lendo noticiário do Congresso em Foco. Molon havia dito que a oposição pretendia bombardear o ministro com perguntas sobre os números que embasaram a proposta da reforma. Esperamos que ele traga os números que usou para justificar a reforma. Até hoje o ministro não tornou esses números públicos. Onde estão os números? O Ministério da Economia informa que a equipe técnica jurídica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho estará à disposição para representar o ministro Paulo Guedes. Não adianta representar, tem que ser ele, né? Ele não é autor da proposta? O que ele está com medo? Está com medo? Tem que conversar, tem que dialogar, senão essa proposta não vai avançar. Eu acho que não vai. E não sou apenas eu, já tem muita gente achando que não vai avançar essa proposta. Como já tem muita gente achando
que o mandato não vai terminar. Hoje, aqui na Folha, o editorialista, não é editorialista, é um analista, um jornalista que faz a sua análise. Hélio Schwartzman escreve o seguinte: Bolsonaro termina o mandato? Bolsonaro termina o mandato? Precisamos considerar a possibilidade de Jair Bolsonaro não terminar o seu mandato, diz Hélio Schwartzman. Não torço para que isso aconteça. O cenário mais verossímil para uma eventual saída requer uma forte piora da situação econômica. E a última coisa de que o país precisa é um novo mergulho recessivo. O mito, porém, dá a nítida impressão de que faz tudo a seu alcance para sabotar a si mesmo. A equação geral do governo Bolsonaro era relativamente simples. Se fizesse uma reforma da Previdência razoável, haveria condições para uma retomada mais consistente do crescimento com a volta de investimentos privados e aumento da arrecadação, que, aliás, está caindo. A arrecadação está caindo e Paulo Guedes mandou contingenciar 30 bi do orçamento deste ano. E quando o país está crescendo, diz Hélio Schwartzman, fica menos difícil discutir e aprovar outras reformas potencialmente polêmicas, como a tributária. Poderia ser o início de um círculo virtuoso. O que vimos nesses quase 3 meses de administração, entretanto, foi que o presidente fez mais do que a oposição para detonar a proposta de seu ministro da Economia. E hoje o próprio ministro da Economia colaborou ao fugir do debate da CCJ. Primeiro, ele sugeriu que a idade mínima de 62 anos para as mulheres era excessiva, no que estava certo. Depois, ao conceder uma generosa reestruturação de carreira para os militares, destruiu o discurso de que a reforma cortaria privilégios. No plano da articulação no Congresso, não apenas não fez nada com vistas à aprovação do projeto, que precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares, como se recusa a negociar com o Legislativo, insistindo na tese de que não cederá a velha política. Qual é a nova política? Façam o que eu mando, sem discutir. Deve ser essa a nova política. À la Bolsonaro. O chamado mercado, que por alguma razão obscura julgara que Bolsonaro era confiável para tocar uma agenda liberal, muito obscura, né? Uma razão muito obscura, vai se dando conta de que as coisas podem não ser tão simples. Se a percepção de que a reforma não virá se consolidar, o dólar dispara, os juros sobem, nos lançando num cenário em que a defenestração de Bolsonaro se torna uma variável a considerar. O vice Hamilton Mourão está há meses se contendo, posando de razoável e confiável. Hoje, aqui em São Paulo, Mourão tem um compromisso com um jantar de empresários patrocinado pela Fiesp. Então ele vai jantar com o PIB paulista. Naturalmente, o PIB paulista preocupado com essa reforma. Essa reforma sai ou não sai, de que forma sai, quando sai. E o Hamilton Mourão, já sabemos, não consta do organograma do governo. Quem consta do organograma é Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, Damares Alves. Mourão não, foi cortado do governo. Ele tem a sua agenda, ele é um governo paralelo. Pela primeira vez na história do Brasil, temos um vice-presidente que comanda o governo paralelo, com uma agenda própria, com seus encontros próprios, e que não dialoga com o presidente, não dá... Enfim,
não se encontra com o presidente. Ele está em rota de colisão com o presidente, não concorda, deixa claro, não concorda com muitas posições do presidente. Acho que a única coisa que eles concordam é no tocante aos elogios ao torturador, mas verdade seja dita, o Mourão tem dado um tempo nessas declarações dele do passado a respeito dos amores à ditadura. Né? Ele está maneirando, ele está mais estadista. O Bolsonaro não. O Bolsonaro manda comemorar 31 de março. Comemorar o quê? Uma ditadura? Comemorar a ditadura? Uma ditadura é assassina, é sangue. Comemorar banho de sangue. É isso que ele mandou comemorar nos quartéis. É um absurdo. E com o apoio de alguns deputados. Agora, tem muitos deputados da base bolsonarista, ou que são ou que idolatram o Bolsonaro, que já estão vendo que não vai ter reforma nenhuma. Um deles é esse tal do Kim Kataguiri, né? Esse Kim Kataguiri já está dizendo, não vai ter reforma não. Agora, com um líder que o governo tem na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, que é inexperiente, né? E está sendo incapaz para tocar a agenda do governo, as coisas somente pioram. Né? Então, essa reforma da Previdência diz que está totalmente antipopular, não é? Fracinete Silva Mondilhon está entrando pelo cano. Quer dizer, não há condições políticas, né? Para uma reforma. E todos os jornais estão falando disso, né? Sobre esse lance de política nova, política velha. O que é a política nova? Olha aqui, o que diz a Folha no editorial. Bolsonaro assusta ao dizer que já fez sua parte na reforma da Previdência. Alternativa realista ao fisiologismo é negociação transparente da agenda. A Folha está preocupada com essa chantagem dos investidores, né? A Folha, inclusive, mudou a direção do jornal, preparando-se para a queda na receita. Né? A Folha, não só devido a essa situação da chantagem dos investidores, né? Os investidores só prometem soltar grana se essa reforma passar, ou uma reforma que eles querem passar. Dorothy pergunta o que aconteceu com 247. Como assim o que aconteceu com 247? Hein, Dorothy? Não entendi. As lives estão sendo derrubadas na TV 247. Deixa eu ver o que está acontecendo no 247. 247, Paulo Guedes foge do debate, Globo manda Bolsonaro trabalhar, está aqui, seu portal progressista, o site está no ar. Fila do Anhangabaú revela a destruição econômica provocada pelo... Olha que fila imensa! O que está acontecendo em Anhangabaú? A Prefeitura de São Paulo informou, a Prefeitura ofereceu 6 mil vagas de emprego. Isso formou imensas filas nessa manhã no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. A fila revela a destruição econômica do Brasil, que em dezembro de 2014 vivia a plena geração de postos de trabalho com taxa de desemprego de 4,3%. Mas as pessoas estão preocupadas com a TV 247. O que aconteceu? Não está no ar a TV 247? Deixa eu ver. Giro das 11. O nome certo é golpe da Previdência. Está passando o Giro das 11. Vamos ver.
Parece que não está não, né? Não está no ar, mas deve ser algum problema técnico. Giro das 11 não está no ar. Vamos ver. E os vídeos? Pode ser também algum ataque hacker, sabe-se lá, não sei o que está acontecendo. Vamos ver os vídeos aqui. Bom dia. Bom dia foi transmitido hoje, normalmente. Não, está aqui, os vídeos estão aqui. Bom dia. Ó. Mais um bom dia das 4 pessoas começando, 7h30 da manhã. Bom dia, Marcos. Não, os vídeos estão no ar, né? Deve ter algum problema técnico ou algum hack na transmissão ao vivo, mas os vídeos estão lá. Né? Os vídeos estão no ar. Né? Os vídeos estão no ar, algum problema técnico que impede a transmissão ao vivo. Deixa eu ver aqui. Não, ó, tá tocando aqui, ó. Olha aqui a live do Conde. Não, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. O som está baixo? Né? Estou falando muito baixo. Todos os canais estão travando. Todos os canais estão travando. É? Está havendo algum ataque, será? Giro das 11 foi cortada a live. Então parece que é um ataque a vários sites, a várias TVs, é isso que vocês estão cogitando, suspeitando? YouTube. O Giro das 11 não está no ar. Eu não sei quem estaria ao vivo agora também, mas de fato a transmissão ao vivo do 247 está cortada. Não sei o que está acontecendo. O DCM também está off? Vamos ver. Diário do Centro do Mundo. A ligação suspeita de Eduardo Bolsonaro e Olavo de Carvalho com a extrema-direita da Venezuela. É a manchete do DCM. Aonde que é o DCM ao vivo? DCM TV. Começando aqui mais um essencial do Diário do Centro do Mundo, DCM. Nós estamos aí com mais notícias agora. Temer acaba de sair da Superintendência da Polícia. Isso é de ontem, o vídeo de ontem, está no ar. E o ao vivo? Onde estará ao vivo? Eu não sei se o DCM tem transmissão ao vivo. Aqui o vídeo do DCM está no ar.
O Conde estava no ar, os canais de esquerda estão travando. Não, se está travando, o pessoal já está sabendo, não se preocupe. Todo mundo já está sabendo que está travando. Não sei se é um problema técnico, se é um ataque hacker. E foi agora, pelo que vocês estão dizendo, né? Agora, por volta de meio-dia, aconteceu isso, Então, mais tarde vamos ver o que está acontecendo. Mas os vídeos antigos estão no ar. DCM está ao vivo, mas... está travando. O problema são as lives. DEM ao vivo cai também. A live de Pedro Zombardo ao vivo, do meio-dia, se chama Em Meio à Crise Bolsonaro vai ao cinema. Blá, blá, blá. Também cai. Bom, como aconteceu agora, não dá para saber se é um problema técnico, se é um ataque hacker, não é? Se eu souber alguma coisa até o fim dessa edição, claro, eu vou comentar com vocês. A Avianca Brasil decide fechar 21 rotas, 40% do total. Kim Kataguiri diz que a articulação é catástrofe, que reforma morreu. Que a reforma morreu. Pá, 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 pá. Alguém aí está querendo saber sobre o meu livro, O Cofre do Ademar. Foi um livro que eu escrevi em colaboração com o Antônio Roberto Espinosa, que foi comandante da VAR Palmares, da VPR. Morreu no ano passado. Foi um grande brasileiro e abriu as histórias da organização dele, a mesma onde atuou a Dilma Rousseff. Ele foi comandante da Dilma. Olá, Rita Stakers, olá, Adelmárcia Santana. No qual eu conto essa história cinematográfica do roubo do cofre, né? Quando a VPR descobriu que o ex-governador Ademar de Barros guardava grandes quantias de dinheiro num cofre, na casa de sua ex-amante. Eles invadiram a casa, roubaram o cofre e viveram muito tempo com essa grana. Eu não me lembro se era $1 milhão, $1,5 milhão, alguma coisa assim. E claro, viveram muito tempo com esse dinheiro do Ademar, mas aí o livro conta tudo, como é que eles pegaram, como é que abriram o cofre, as notas ficaram molhadas, aí puseram as notas para secar, depois tudo que aconteceu com a grana e como esse volume da grana contribuiu para brigas dentro da organização, né? Quando chega a grana, sempre tem problemas, e deu problema. E ninguém sabe com quem ficou a grana que tinha sobrado, porque eles tinham essa grana, certo? Aonde vai guardar uma grana dessa? Como é que troca por reais? Então, a Maria do Socorro está perguntando que não consegue ver o giro das 11 no DCM que está acontecendo. Não sei, também não sei o que está acontecendo. Estamos apurando, a equipe técnica lá da TV 247 está apurando se é um problema técnico, se é alguma sabotagem, como essas que estão acontecendo na Venezuela. De novo, apagão. Não é possível que seja falha e na mesma usina de Guri. Então, não sei ainda se é uma sabotagem, se é um problema técnico, se é um ataque hacker. Eduardo Padula diz que estão travando todos os canais. Bom, vamos ver, vamos saber com calma se aconteceu. Mas vamos dar uma olhada, então, na Venezuela. Peraí, tem aqui uma coisa interessante. Bolsonaro vai ao cinema de manhã. Estava vendo agora de Bolsonaro no cinema de manhã e não estava entendendo. Bolsonaro vai ao cinema de manhã e só inicia a agenda às 11h30. Ele foi ao cinema com a mulher.
Deixa eu ver aqui. Bolsonaro vai ao cinema de manhã e só inicia a agenda de trabalho às 11h30. Presidente assistiu Superação, o Milagre da Fé. Matéria de agora, às 11h15. Em um compromisso fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro foi ao cinema na manhã dessa terça-feira, antes de iniciar seu compromisso de trabalho. Ele foi à sessão, não foi nem no Palácio, quem assistia cinema no Palácio era o Jânio. Não, ele foi a um shopping de Brasília para ver Superação, o Milagre da Fé. Que sessão é? De manhã, é uma sessão especial. Pré-estreia. A presença do presidente na sessão foi uma sugestão da primeira-dama, que é evangélica, e atuava como tradutora de Libras em sua igreja. Bolsonaro e Michele chegaram ao cinema, no escurinho do cinema, chupando bala de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Bolsonaro e Michele chegaram ao cinema por volta das 9h. E a atração foi apenas para convidados. Como havia na plateia jovens surdos, o filme foi adaptado. A ministra da Mulher, Damares Alves, também acompanhou a sessão. Segundo ela, o filme foi espetacular. E o casal presidencial se emocionou. O meu canal também está travando? É isso mesmo que eu li? Está travando para vocês? Para mim não está, está normal. Inspirado em uma história real, o filme conta a história de John Smith, 14. História americana, para variar. O Bolsonaro adora tudo que é americano. Servidor do YouTube, aqui tudo certo. Aqui não está travando, normal. Zona de risco. Isso é o problema de uma barragem. Recebi uma notícia aqui. Então, inspirado numa história real, o filme conta a vida de John Smith, de 14 anos, que se afogou no lago St. Louis, nos Estados Unidos, e foi considerado morto ao chegar no hospital. Sua mãe, Joyce Smith, inicia orações para que o vírus sobreviva, e acontece um milagre. Será que é um milagre que ele espera na Previdência? Né? Vai rezar, vai pedir oração para aprovar a Previdência e pronto. Aprova a Previdência. Segundo a agenda oficial, logo após o cinema, o presidente teria às 11h30 uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Às 14h30, uma reunião com o Conselho do Governo e às 17h, encontro com Flávio Bolsonaro e os senadores Otto Alencar, Haroldo de Oliveira. Acho que ele fez as pazes, então, com o Flávio, que estava de castigo depois daquele episódio. Não, ele estava de castigo, né? O Flávio estava de castigo, envolvimento com miliciano e tal, não sei o quê. Não apareceu no hospital quando o Bolsonaro foi fazer a cirurgia e tudo, né? No escurinho do cinema, chupando laranja. A avaliação positiva do governo caiu 15 pontos desde o começo do mandato. E vai continuar caindo, né? Ele indo ao cinema, não tem nada para fazer, né? Está tudo resolvido, afinal. Então, de manhã, nada melhor do que assistir um filme americano, evidentemente. Vamos ver se é americano ou será que é um filme brasileiro baseado numa história americana? Vamos ver. Tem o trailer aqui, vamos assistir o trailer. Vamos lá, trailer. Onde está você? Superação, mas da fé, trailer. Agora. Acorda pra vida. O café fica pronto em 10 minutos. É o filme? Não me faça voltar aqui.
Nossa. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi. Ah, é dublado. Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já fiz enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa É um filme americano mesmo. E onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. O produtor de Milagres do Paraíso. É treino para as Olimpíadas, moço. Cindy. Ele está debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Usamos todos os Dramalhão americano. Ele perdeu 2 horas, perdeu a manhã inteira assistindo, né, o que interessa ao Brasil, o que interessa aos brasileiros. Será que ele é presidente ou ele acha que é presidente dos americanos? Eu não estou entendendo. Porque ele foi para os Estados Unidos, só homenageou os americanos, Paulo Guedes homenageou todos os produtos americanos. Agora ele vai assistir a estreia de um filme americano. O que isso tem a ver com a presidência da República? Eu pensei que ele vai ver um filme aí, sei lá, pelo menos brasileiro, que seria alguma justificativa, pelo menos. Ah, incentivando a produção nacional. Não. Está prestigiando americano um filme chamado Superação, Milagre da Fé, o menino que morreu, ressuscitou, né? Uma coisa meio... a história de Cristo e tal, dramalhão americano, de 5ª categoria, filme nem B, filme C. Aí ele perde amanhã para assistir isso aí. Com a mulher. E a Damares Alves também. A Damares Alves também foi ao cinema. Não é impressionante? Ele vai prestigiar um filme americano num shopping de Brasília, em vez de cumprir a sua agenda de presidente. Depois não quer perder popularidade. Será que essa é a nova política também? Ir ao cinema de manhã para ver um filme americano, ó, sobre os milagres da fé, a superação, o milagre da fé. Será que faz parte da agenda da nova política? Bom, vamos então à Venezuela. Vamos a ver o que está acontecendo na Venezuela. Continua o apagão, muito suspeito, mas vamos ver. Jornais de Venezuela, newspapers, periódicos, El Nacional, que é o principal jornal da Venezuela, El Nacional. Apagones han permitido, vamos ver, a secretária nacional do Partido Pátria para Todos, Ilenia Medina, señaló que a falta de luz ha sido para ela uma grande fiesta. Dirigente chavista, apagones han permitido que retomemos a tradição oral. Sem televisão, né? Ilenia Medina, secretária nacional do Partido Pátria para Todos, assegurou hoje que os apagões han permitido que os venezuelanos conversem entre si. Especialista advierte sobre deterioro do sistema elétrico com cada apagão. El engenheiro eletricista José Aguilar assegurou que para a recuperação da crise no setor de eletricidade se deve contar com outro governo e aplicar políticas de racionamento. Sabotagem. A CIA continua sabotando o sistema elétrico da Venezuela. Só pode ser. No sábado, Guaidó diz que se preparem. No dia seguinte começa o apagão. Então, são recados. De acordo com a informação do noticiero digital, o profissional señalou, durante a intervenção para o programa Palavras Mais, Palavras Menos, que cada falha debilita o sistema elétrico de Venezuela e atribuiu o novo apagão à inoperância do sistema termoelétrico, depois da suspensão do dia 7
de março, do apagão do dia 7 de março. Ele ressaltou que para superar a crise elétrica se deve contar com um novo governo que deverá aplicar planos de racionamento. A energia elétrica é baratíssima na Venezuela, assim como a gasolina. Hoje o sistema só pode atender e não garantizar o serviço elétrico residencial, disse o especialista. Vamos ver o que está dizendo a Telesur. Telesur ao vivo, que libera o sinal, por isso eu posso para vocês, é totalmente liberado para todos. El intento de la ayuda humanitaria y del concierto de la frontera, ante el fracaso del primer saboteo, pues están decididos a ir hasta las últimas consecuencias. Nuevo ataque eléctrico. Quiero señalarle que esto tiene unas consecuencias muy graves para América Latina. Una escalada militar que puede dar, tal como están las cosas hoy en día, sería gravísimo para toda la región. Este golpe de la derecha contra los gobiernos alternativos. Pero también quiero particularizar el caso de Colombia. La paz está pasando, los acuerdos de paz están pasando por un momento muy difícil porque el gobierno de Duque se resolvió abiertamente a irse en contra del proceso, las soluciones a la JEP, todo esto. Entonces, una intervención militar iría en contra de, digamos, cualquier posibilidad de afianzar ese proceso de paz, fortalecería la extrema derecha y todo lo demás. Eso lo sabe Uribe, que es el que está realmente gobernando detrás de Duque, y por eso le están apostando a eso, en vez de tratar de enfrentar los problemas aquí con el magisterio, el paro de la Panamericana, el paro indígena, que ya está gravísimo, ha dejado muertos, la muerte de los líderes sociales, todos estos problemas que tiene el gobierno colombiano. Sin embargo, vemos, doctora, que el principal aliado en la región con que cuenta Estados Unidos para aceptarle este golpe al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro es justamente el del presidente Duque. Sí, claro. Es un aliado que hasta ahora no ha dicho que sí. Le queda Quem está falando é uma jornalista, uma analista política. El de Brasil dijo que no porque no esté de acuerdo con la cuestión militar. Los militares allá tienen algún sentido de nacional, digamos, nacional, o sus propios intereses, y no les conviene meterse en una guerra que sabe que va a ser muy difícil para ellos. Duque no ha dicho nada, Duque se va a prestar a cualquier cosa, es mi impresión, y la extrema derecha está llamando a la población, está tratando, con esto saboteo a la electricidad, claramente lo que quieren mostrar es que hay una ineptitud por parte del gobierno, que hay un mal manejo, que hay un mal mantenimiento, que hay la crisis de régimen, como lo dicen siempre que quieren hablar de Venezuela. Entonces están tratando de ganar adeptos para Internet. Yo creo que no lo van a dejar pasar, y si salen adelante van a seguir y van a persistir, sobre todo en estos meses que quedan antes de las elecciones. Esa es mi impresión. Tanto el gobierno del presidente Duque, por la cercanía geográfica, quiero decir, como la autoridad, la administración del presidente Donald Trump, cuentan con fuertes aliados dentro del territorio venezolano. Me estoy refiriendo a los sectores de oposición. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, claro que los hay. Y de hecho, pues el saboteo que están haciendo, lo hacen con aliados allá, y la figura de este personaje que ya se volvió más bien un payaso, este autoproclamado presidente, pues de todas maneras eso tiene que motivar a la oposición a moverse y a tratar de derrocar al gobierno a como dé lugar. Es difícil la situación, y yo creo que, digamos, la resistencia del pueblo venezolano y del gobierno ha sido muy valiente y muy fuerte, y merece el apoyo de todos los demócratas del mundo entero. Pero la situación es bastante difícil. Maria Consuelo Arrumada que está falando, analista internacional. Que lo van a descartar, y que mucho gusto criticaría sobre base que lo demás no sirvió, y que el pueblo venezolano está sufriendo. El informe de Bachelet tampoco ayuda mucho, y bueno, esa es la situación. Si sigue la pelea, Venezuela ha tenido unos triunfos muy valiosos en esta pelea, pero no se ha obtenido, digamos, la posibilidad de derrotar a los enemigos que están asediando a Venezuela todo el tiempo, desde Estados Unidos, de la derecha internacional y sobre todo la derecha latinoamericana.
En esta línea de reflexión, doctora, llama mucho la atención que este nuevo ataque al sistema electroenergético en Venezuela se viene horas después de una gran movilización que ocurrió en Caracas este fin de semana. Una movilización a favor del chavismo, a favor del presidente Nicolás Maduro. Sí, claro. Ahora, esta movilización solamente la podemos ver en Telesur. Realmente no hay ningún noticiero ni ningún informativo que lo muestre, y eso es una cuestión grave. Me toca meterse en la prensa alternativa y en internet para enterarse de estas cosas. Entonces, claro, viene después de eso, y creo que paradójicamente, entre mejor vaya la resistencia, más agresiva se va a empezar la pelea. Confiamos, por lo menos los demócratas, los alternativos, los revolucionarios en Colombia y en América Latina y en el mundo entero, en que el gobierno venezolano se adelante y logre derrotar este ataque a Estados Unidos. Si Estados Unidos lograra imponerse la perspectiva para América Latina, no ya no solo para Venezuela, para el resto de América Latina, le hablo de Colombia porque el proceso de paz iría a pique definitivamente y se impondría definitivamente esta alternativa de derecha extrema, muy afín a Trump, muy afín a las armas, muy afín a la exclusión política, social y al paramilitarismo. ¿Coincide usted entonces, doctora, con las voces de varios intelectuales que dicen que atentar contra la paz en Venezuela significa atentar contra la paz mundial? Sí, claro, evidentemente. Ahora, no están haciendo solo en Venezuela. Yo pensaría que podrían pensar ellos que es mucho más fácil. Esto de Medio Oriente, la anexión de las alturas de Golán, el intensificar la lucha en Gaza contra el pueblo palestino, todo eso es gravísimo. Todo lo que están haciendo es gravísimo, pero ellos están como buscando un golpe inmediato que los posicione para las elecciones. Esa es mi percepción. Por eso el afán que tienen para hacer esto y para continuar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Doctora, un millón de gracias por estas reflexiones para nuestro espacio en Telesur. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. La doctora María Consuelo Ahumada nos acompañaba desde Colombia. Un 26 de marzo, pero de 1994, el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, junto a 14 oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada, fueron puestos en libertad luego de 2 años de encarcelamiento tras liderar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Hoy recordamos. Luego de pasar 2 años en prisión, gracias al sobreseimiento otorgado por... Então, essas são as últimas notícias da Venezuela. Continua o ataque ao sistema elétrico. Estou vendo aí gente compondo uma nova paródia, Júlio César, no escurinho do cinema. E depois vem o quê? Chupando bala de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Júlio César, então, parabéns a você pela paródia. Espero que você conclua essa paródia rapidamente, mostre a letra para cantarmos aqui em coro. Não é? Para cantarmos em coro, Júlio César, Ana Cristina Marques, junto com Ana Cristina Marques, junto com todos que estão aqui reunidos nesse Jornal do Meio-Dia, que está chegando ao fim. Eu voltarei no Chá das 5, claro, temos o Chá das 5 diariamente, depois temos o Trem das 11, às 23 horas de São Paulo, ou então a qualquer momento, com uma nova edição da TV Sulnic, se houver alguma novidade. Vocês podem ter certeza, acontecendo alguma coisa de muito importante, onde quer que eu esteja, eu vou comunicar a vocês, porque o meu celular está sempre no meu bolso, que fica aqui do lado esquerdo, do lado do coração. Muito obrigado a todos, por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam, assistam os outros vídeos, deem likes para que esse canal possa crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima.